Amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, filhos da luz e da ressurreição, graça e paz da parte de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno sumo sacerdote. Vamos falar sobre comunhão com Deus. Comunhão. Isso é importante porque a falta de comunhão com Deus faz parte dos piores pecados. Isso porque, por falta de comunhão com Deus, que é um pecado, comete-se todos os outros pecados. A glutonaria, o homicídio, a bebida, as drogas, a prostituição, os homicídios, os suicídios e por aí vai. E a comunhão com Deus, você evita todo esse tipo de coisa, de comportamento. Olha que interessante. No livro de 1 João, capítulo 1, João escreve assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, que nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Opa! Este é o versículo 3. Se você já leu esse capítulo de 1 João, você não observou não que esse versículo 3 era para estar escrito assim? A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não fala no Espírito de Deus. Por que será? Você lê o tempo todo e não percebe. Ele fala, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Pelo seguinte, quem controla o sentimento do ser humano, os sentidos, visão, tato, paladar, audição, todos os sentidos do ser humano são controlados pela alma humana. Mas a alma está dominando todos os sentimentos, todo o consciente, desde seu nascimento, desde o ventre. E quando lhe perguntar assim seu nome, quem vai responder seu nome é a alma. Ela vai lá no seu subconsciente, busca o seu nome, porque se não estava pensando no assunto, joga para o seu consciente e usa a sua voz para lhe informar. Chega o ponto que se pergunta seu nome e a sua alma vai ficar quieta. Quem vai fazer todo esse processo é o seu espírito. Só que o espírito humano não consegue dominar a alma, tirar a alma do controle dos sentimentos, visão, tato, paladar e tal. O espírito humano não consegue. Agora ele precisa de uma força, de um apoio, que é o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, junto com o seu Espírito, fortalecendo ele, os dois chegam e tiram a alma do controle. Aí você vai ficar com seus sentimentos, todos o seu cérebro no controle dos dois. O Espírito de Cristo junto com o seu Espírito. Então, quem estava escrevendo a palavra ali naquela hora, usando a escrita à mão de João, eram dois espíritos, o de Cristo e o dele. Por isso que ele fala nossa comunhão, porque era o próprio Espírito de Deus que estava escrevendo. Aí consegue tirar a alma do processo, do controle, porque na queda humana, os espíritos malignos tiveram acesso à mente e à alma humana. Agora observe, neste momento em que o Espírito de Cristo e o teu Espírito controlou todo o teu ser, todo o teu cérebro, é que você está em nome de Jesus. É uma condição. Quando viaja um presidente da república, de um estado, de um município, de uma empresa, quem fica no lugar? O vice. Vice é condição para assumir a ausência do presidente. Não é assim? Assim também é nós,
nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nosso ser, nós só temos condições de assumirmos que estamos em nome de Jesus, substituindo Jesus, representando Jesus no lugar dele aqui na terra, quando atingirmos esse estágio, quando o Espírito de Cristo e o nosso espírito juntos tiram a alma do controle. Aí sim você está em espírito e está em nome de Jesus. Agora observe, vamos fazer referências a alguns que conseguiram isso. Enquanto você não conseguir essa posição, essa condição, para estar no lugar do Senhor em nome dele, está na alma mesmo. Você prega na alma, você faz tudo na alma. A alma domina em tudo. Na vontade, nas emoções. Domina em tudo. Por isso que os milagres sumiram das congregações. Hoje não se faz mais milagres. Só se fala de campanhas, de correntes, de propósitos, ser bom dizimista. Não é? Usa o diabo para lhe assustar. O diabo lhe pega o devorador. E com o diabo assustado, ele mete a mão no teu bolso. São fraudulentos, porque eles não estão em nome de Jesus. Eles estão na alma. Perceberam, irmão? Agora observe, na alma humana, quando a alma domina, aquele que não tem Cristo pratica todo tipo de erro. Prostituição, bebida, cigarro, jogos. A alma que domina. Agora observe. E o crente que não bebe, não fuma, nem joga, a alma também domina na glutonaria. Porque, meu amigo, o bichinho guloso é crente. No churrasco pega um pesado. Agora observe. Um que está na alma e usa drogas, não é? Todo mundo sabe que a alma está dominando. E o que diz que tem Cristo e é dominado pela alma para encher a barriga de cadáveres de animais, mas temperados, não é assim? E aí? Os milagres sumiram. Quem conseguiu ficar nessa condição? Por isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, se você anda em espírito, viva em espírito. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro conseguiu essa situação, essa condição, está em espírito. Antes não. Pedro andava pelas águas, afundava. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro negava Jesus. Pedro não queria que lavasse os pés dele, mas quando viu que não tinha parte com o Senhor, pediu para lavar também a cabeça, as mãos e todo o corpo. Era subindo e descendo Pedro. Depois que ele conseguiu essa situação, que para conseguir essa situação de estar em espírito, ele chorou muito quando negou a Jesus, Pedro virou uma bênção, um dos maiores apóstolos. Você já viu que a Bíblia diz que Pedro chegou a um ponto, e quando ele ia passar em um caminho, o povo conhecia o caminho, o trajeto de Pedro, de casa para o templo, ficavam no caminho dos dois lados, todo tipo de enfermos. Pedro abriu os braços e ia passando. Aonde a sombra de Pedro passava, curava de qualquer enfermidade. Olha que ponto chega o homem quando consegue estar em espírito. O Espírito de Cristo fortalecendo o seu espírito e dominando todo o seu ser. Que bênção não ficou Pedro, não é isso? Ressuscitou mortos, expulsou demônios, curou todo tipo de enfermidades. Não é assim? Apóstolo Paulo também conseguiu essa posição. Por isso que ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o nosso Senhor Jesus, exemplo número 1, né? Jesus nunca usou a alma dele, mesmo sendo santa. Se o Senhor usasse a alma, ele caía igual a Adão, ele perdia. Ele andou em espírito o tempo todo. Então, quando a pessoa consegue essa condição, ouve vozes, olha assim, sabe quem está mentindo. A visão atravessa as paredes, que a visão é parada pelas paredes por causa da alma. A alma é limitada, o espírito não. Perceberam aí, irmãos? E agora, Jafé, o que é que eu vou fazer para conseguir ficar assim? João diz, e essas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria seja igual à nossa, para que alcanceis também. Como fazer para que possa estar em espírito? Um caminho, amigo, é isso aqui. A palavra de Deus. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas alcança a luz da vida. Ele é a palavra.
Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo e crê em mim, nunca morrerá. É pela palavra de Deus, pelo jejum, pela oração em línguas estranhas. Ah, mas eu não falo em línguas estranhas. Se esforce e aprenda. As coisas são aprendidas. Temos um vídeo explicando isso. Amém? Para que você possa estar em espírito e não na alma humana. E aí, crente, depois desses conhecimentos, você vai se esforçar, vai começar a ler a palavra, meditar na palavra de Deus, vai procurar orar em línguas estranhas, jejuar, orar mais, para que você possa chegar a esse ponto, para que o Espírito de Cristo fortaleça seu espírito, e você assim tenha uma comunhão com Deus perfeita, a sua intuição, que é do Espírito, que é uma intimidade com Deus, seja completa e perfeita. E aí? Viu que depende de você? E aí, meu amigo, você dá em um local, ouvindo pregações sobre os que já não estão mais aqui, de pessoas que estão na alma humana, não creio que você chegue lá. Olha o que aconteceu com Pedro. Quando Ananias vendeu aquela propriedade, guardou a metade, porque estava assim. Os irmãos acreditaram tanto no nome de Jesus, que eles vendiam suas propriedades e diziam, olha aqui, Pedro, para que eu quero mais fazenda? Para que eu quero 2 casas? A mim basta o nome de Jesus, distribua com os irmãos. E Pedro distribuía. Ananias achava aquilo bonito, né? Querendo o nome de Jesus, mas não tinha coragem, a avareza não deixava. Vendeu a propriedade, escondeu a metade, combinou com a esposa, Safira, e foram, olha Pedro, está aqui, olha, a mim basta o nome de Jesus, que me supre de todas as coisas, está aí. O que Pedro disse? Por que fizeste isto? Por que deixaste Satanás fazer isso no teu coração? Tu não mentiste ao homem, mas a Deus. Quem estava ali era Deus, e Ananias não entendeu. Quem estava na negociação com Judas era Satanás. Mas com Pedro ali era Deus. Pedro tinha alcançado a condição de estar em espírito. O Espírito de Cristo conseguiu fortalecer o Espírito de Pedro. Não era mais aquele Pedro que negava. E Ananias morreu igual morreu a esposa. João também conseguiu isso. Tá? Em Apocalipse consta, né, que ele, em espírito, o Senhor levou ele e ele escreveu o Apocalipse. Então, meu querido, minha querida, Jesus fala que o rei de Deus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele. Qual é o esforço? Isso aí. Você vai ter que procurar ler a palavra, meditar na palavra de Deus, até que você consiga estar na condição de estar em nome de Jesus, no lugar dele, substituindo ele e representando o Senhor aqui na terra para o Senhor te usar. Amém? Amém. Ainda quanto à questão do ovo de Colombo, né, que é aquela verdade que não condiz com a realidade, eu queria dar mais 2 exemplos. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, ele foi arrebatado. Ele estava orando e o espírito dele saiu do corpo, ele se viu lá deitado, ajoelhado, e ele em pé. Ele falou, eu sou 2, por isso que ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, e foi levado até o 3º céu. E lá o teve com Jesus. Depois de 14 anos, Paulo escreveu isso. Quando eu vi essa parte, eu falei assim, isso aqui a gente pode fazer qualquer hora. Depois de 14 anos, ele só fez uma vez, pelo que consta. Quando eu falei assim, isso pode ser feito a hora que quisermos, me disseram, você é maluco? Isso não. Deus não confirma maluquice. Se eu estiver maluco, se eu estiver errado, Deus não vai confirmar. Não é assim? E fiquei observando como fazer. O que eu percebi? Paulo era de uma ótima sensibilidade. E os que são de ótima sensibilidade têm facilidade mais dessas coisas. Hoje em dia, amigo, indo para 30 anos, nós fazemos aqui a hora que nós queremos. Tem uma questão para resolver? Oramos, aplicamos o conhecimento, os anjos do Senhor chegam, tiram a pessoa do corpo e ele vê ele deitado, se estiver aqui na maca ou na cama, ou tiver, é melhor para treinar, deitado. E ele vê ele 2, é normal, sente tudo, os cabelos, o vento e tudo. Sobe ao 2º céu, os anjos dão um banho, botam a roupa bonita, vai ao 3º céu, vê o Senhor e resolve qualquer questão. Vê os filhos que devem nascer, vê o casamento para não casar errado. Eu faço há 30 anos isso. Então, Paulo teve um ovo de Colombo, não teve? Ele acreditou que era só uma vez, que aquilo aconteceu e não procurou fazer mais.
igual ao ovo de Colombo. Ninguém procurou pesquisar, acreditou-se nele e está aí por 500 anos e se engana na mente do povo. Perceberam, irmãos? Como uma coisa é séria e pode ser feita, eu te dou uma orientação. Os anjos servem, está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 3 e versículo 14. Se você botar suas mãos, basta colocar numa mesa assim as tuas mãos, numa mesa, as duas, e basta pensar, Jesus, mande os anjos me alongarem, porque está escrito que eles são enviados por ti para servir aos seus servos. Você vê suas mãos puxando os dedos, eles puxam, pega a tua mão, bota no coração, tira a mágoa, que toda mulher tem mágoa, eles machucam demais. Porque os demônios têm raiva de mulher. Porque por ela Cristo veio. Não foi com a participação do homem. E ele está com a cabeça esmagada por isso. Então usam os maridos para machucar. O sistema para machucar. Eles odeiam mulheres. Por isso que Cristo botou as mulheres em uma posição muito importante. Quem foi que viu Jesus ressuscitado? Primeiro, as mulheres. Quem anunciou primeiro? As mulheres. Mulher tem que ser submissa? Tem. Submissão é sustento, não é para lavar sua roupa suja, não, do seu futebol, não. Perceberam, irmãos? Em Efésios capítulo 5 diz que Cristo é a cabeça do casal, o marido é a cabeça da mulher, mas a mulher tem função de igreja. Leia em Efésios capítulo 5. Amém? Amém, irmãos? Então, esse ovo de Colombo, que no céu, quando acontecer, da minha cabeça, quebrou, tirei. E como tem ajudado pessoas que chegam aqui arrasadas, eu pequei, menina, o pecado acabou, Cristo já te perdoou. Agora, quando alguém diz assim, não sei que não peca, eu peco todo dia, eu já vi líderes de grande multidão dizer isso, eu peco todo dia. Então, amigo, você está dizendo que você anda na alma, por isso que os milagres não operam em sua vida. E quando Cristo vier, tu vai confessando que está em pecado, que só anda pecando, se Cristo veio nos redimir, olha que amor de Deus, ele veio nos dar essa condição de nos colocar em comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus, e você ainda dizendo que você é pecador, não sei quem é santo, santo só Deus. Claro que Deus é santo, Jesus, e enviou Jesus um santo para nos conseguir mais santos. Para de dizer que você só está pecando, cara, para de te condenar. Você é redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, assuma o que a Bíblia diz, e procure orar em línguas, ler a palavra, fazer seu jejum se quiser, mas busca a palavra de Deus para chegar a esse ponto de estar em espírito. Tira essa ideia que é maligna, que você é pecador, que não sei quem não peca, todo mundo peca. Pare com isso. Jesus Cristo falou para a mulher que ia ser apedrejada, agora vai, não peque mais. Falou para o do poço de Betesda, vai, não peque mais, para não acontecer coisa pior. Então Cristo trouxe condição sim, para andarmos em espírito e vivermos em espírito. Amém, irmãos? Outro ovo de Colombo terrível foram os hebreus. Eles aprenderam a obedecer a lei de Moisés e ao sábado. Quando o Senhor Jesus chegou, que acabou com isso, porque pela lei ninguém conseguiu santificação, Jesus curou o cego num dia de sábado. Mas a cabeça estava tão cheia de tradição deles, dos hebreus, que disseram, esse homem não é de Deus. Violou o sábado. Quer dizer que guardar o sábado é melhor do que ver um que era nascido cego ser curado? Aí o Senhor falou, hipócritas, qual de vós que no dia de sábado não tirou o seu boi que está amarrado, o seu jumento, leva para beber água, e se cair no poço vai tirar? E quem é de vós que não faz uma circuncisão no dia de sábado? A criança com 8 dias, homem, seria circuncidado. O que é circuncidar? Pegava o pintinho da criança, puxava e cortava o prepúciozinho, para evitar infecções. Não tinha mulher de Israel com infecção, como eu já expliquei aqui. Não é? Os homens não têm hábito de lavar as mãos, e com as mãos eles fazem xixi e colocam a bactéria no seu órgão sexual, toma banho mal tomado e passa a bactéria direto para o útero da mulher. Isso evitava infecções. Não tinha antibiótico na época. Eles faziam circuncisão no sábado, mas curavam cego, não. Uma mulher que estava curvada há muitos anos, Jesus curou no sábado? Não. O sábado é mais importante. Perceberam aqui quando chegou? E não abriram mão disto. Morreram assim. Nós somos de Moisés, obedecemos a lei de Moisés, e Cristo não somou. Por isso que está escrito, Cristo veio para os seus, e os seus não receberam. E você vai ficar nessa? Agora eu te pergunto, filho de Abraão, ei crente, qual é o ovo de Colombo que te prende? Que tu não batiza ninguém,
não fala línguas, não sabe a palavra, não faz a ceia, não expulsa o espírito imundo. Tem algum ovo de Colombo te segurando. Porque se falar, tu vai dar uma explicação. É por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Fique em espírito, que isso acontece normalmente. Tem ovo de Colombo sim na tua cabeça, na questão de religião, de fé, de Bíblia. E tu está preso nesse conhecimento que os hebreus ficaram presos no conhecimento de Moisés. E tu sabe, não aceitaram Jesus, perderam a bênção. E tu está a mesma coisa. Preso no conhecimento que te deram lá, de onde tu vai, né? Que só tem pessoas pregando da alma, só fala dos que não mais estão aqui. E quanto a você que está aqui, ninguém fala. A pregação tem que ser sobre você, irmão. Ei, filho da luz, é sobre você. Por isso que o Senhor mandou fazer esses vídeos, para te instruir, para te usar, para tudo ser útil. Tem ovo de Colombo te segurando sim. Porque os demônios têm medo dos crentes que você nem imagina. Mas você aprendeu a ter medo. Eu não vi nenhum crente que não tem medo do diabo. Quem ensinou você a ter medo do diabo? O diabo é perigoso, tem sapato de lã, o diabo é astuto. Isso é atribuir capacidade. Ei, moço! Colossenses 2 fala que o diabo está despojado por Jesus. Despojado, não tem nem roupa. Colossenses 2, Cristo esmagou a cabeça do Satanás, triunfou dele lá na cruz, venceu, expôs publicamente. Confessa isso, creia assim. Eles têm medo de você, aprenda. Amém? Amém. Pois é, irmãos, esses dois ovos de Colombo aí na cabeça de Paulo e na cabeça dos hebreus, e na tua cabeça também tem, que tu precisa se libertar. Você não pode partir para a eternidade nessas condições, sem fazer nada. Cristo vai te ressuscitar. Como? A ceia é a condição, como já falamos, para que você possa estar em condição de ser ressuscitado por Jesus. Amém, irmãos? Amém? Eu espero que você aprenda, se desperte, comece a fazer culto na tua casa. Tua casa é uma congregação, é a igreja completa. Se tu está sozinho, quando ora sozinho, tem reunião com o Senhor. Quando faz Santa Ceia sozinho, tem reunião com o Senhor. Tem os anjos que te acompanham. Começa a agir. Amém, irmãos? Amém. Começa a agir, sim, para que você seja abençoado.